Minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez estou aqui, eu, o instrutor Fernando José do Clube do Técnico do Rio de Janeiro, trazendo alguma informação relevante para alertar a vocês sobre qualidade da imagem dos televisores. Hoje em dia se vende muito que o televisor tem que ser 4K, que vai ter a transmissão 8K, que a imagem é linda, maravilhosa, uma coisa assim fenomenal, que a bola vai sair dentro da tela, vai rolar pela meio da tua sala e tudo. Olha só, a maior parte do que se fala é apenas propaganda e, na maior parte, propaganda enganosa. Vamos tentar entender um pouco o que é resolução de imagem, o que é definição de imagem, o que forma a imagem de um televisor. E tenho em mente o seguinte: por padrão, acima de uma determinada quantidade de megapixels, que é aquele padrão que normalmente se aplica muito à resolução da câmera fotográfica do teu celular. Telefone celular com câmera de 50 megapixels, 75 megapixels. Observe o seguinte: acima de 5 mega, a nossa visão não detecta mais diferença. Considerando-se uma pessoa de visão normal, certo? Os meros mortais, como nós, acima de 5 megapixels você não nota diferenças na qualidade da imagem. Podemos ter alguma diferençazinha em termos de saturação de cor, luminosidade ou contraste, mas a definição, detalhes, você não vai conseguir visualizar. Você não consegue diferenciar. Acima de 5 megapixels é sabido que você não diferencia. Então, a gente tem que ter uma noção de que para você ter uma imagem melhor, você precisa obrigatoriamente de ter também uma tela maior. Por quê? Porque a quantidade de pontos que vão formar a imagem, os tais pixels, falados aí no megapixel, a quantidade de pixels tem que ser maior. Os pixels não ficam maiores porque o televisor tem uma tela maior ou porque ele é 4K em vez de ser Full HD. Os pixels sempre têm o mesmo tamanho. Só que quando vai aumentando o tamanho da tela, vai aumentando a quantidade desses pixels. Esse é o detalhe técnico real que existe. Quanto maior a tela, maior o número de pontos que vão formar a imagem na tela do televisor. Ok? Vamos ver aí umas comparações para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Beleza? Diferentes resoluções de tela, como HD, Full HD, 4K, 5K, que é uma coisa que basicamente não aparece no nosso mercado, e 8K, são utilizados em televisores, em monitores, celulares e outros dispositivos. Normalmente sempre se indica, né, a resolução de imagem por um desses padrões indicados aí. Agora, o que são esses pixels que eu falei anteriormente? Essas resoluções se diferenciam pelo número de pixels presentes na imagem exibida na tela, ou seja, a quantidade de pontos que compõem a imagem. Quanto maior for o número de pixels, como eu citei, maior será a qualidade da visualização. Só que, como eu citei também, isso tem um limite a partir do qual você não vai notar diferença. É uma diferença, do caso, orgânica do nosso corpo, da nossa visão, do nosso nervo óptico, que acima de um determinado valor de pixels você não vai notar diferença na imagem. Basicamente, os pixels seriam isso aí, os pontos luminosos que vão formar a imagem na tela do televisor. Então, eles são colocados aí na vertical e na horizontal. É, na realidade, uma matriz de linhas. A imagem é formada por uma matriz de linhas. Normalmente, só para a gente dar uma explicação aqui bem simplificada, a imagem sempre é criada da esquerda para a direita, ou seja, nesse sentido aqui, e de cima para baixo. Ok? Num televisor, a imagem é formada desta maneira, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Na realidade, é igual uma escrita. Você vai fazer uma redação, você vai escrever lá o ditado que o professor vai ditar, você vai começar na primeira linha, vai até o fim da linha, desce para a segunda, vai até o final da segunda linha, desce para a terceira e assim sucessivamente até acabar a folha.
Não é isso que acontece? Você vai fazer lá uma redação, o que acontece? Você pega lá, começa lá no cabeçalho, primeira linha, vai descendo, né? Vai até o final da linha, desce, vai até o final da linha, desce, até chegar no final da folha, você vira a página. No caso do televisor, só não se vira a página. E você não vai ver a imagem sendo formada, né, ou sendo desenhada, como queiram, durante o processo. Por quê? Porque a velocidade com que isso é feito é basicamente a velocidade da luz, para termos comparativos. Ou seja, você não vai ver a imagem sendo desenhada na tela. Você vai ver a imagem aparecer e se movimentar. Mas, se você pudesse acompanhar a velocidade, você ia ver os pontinhos acendendo e apagando para formar a imagem. Provavelmente, vocês já assistiram algum filme, alguma gravação, alguma filmagem, onde a câmera que está filmando apontou para um monitor, para uma tela, para alguma coisa que está reproduzindo uma imagem dentro daquela cena. Vocês já devem ter observado que fica passando uma barra, né, mais escura por cima da imagem, né? Na realidade, não é que está passando uma barra, aquela barra não existe. Aquilo ali é um efeito que a lente da câmera, o elemento captador de imagem da câmera, por ter muito mais velocidade de captação do que o nervo óptico da gente, ela consegue visualizar parte do movimento que é feito na formação da imagem. Aí você tem a impressão de que está passando uma barra, subindo ou descendo por cima da imagem. Na realidade, aquilo não está aparecendo. Aquele é um efeito produzido pela velocidade de captura da imagem, da cena, pela lente da câmera que está filmando aquela cena. A lente da câmera, o elemento captador de imagem, ele é mais rápido do que o nosso nervo óptico para captar as informações na montagem da imagem. Então, quando a câmera aponta para uma televisão, um monitor ou uma tela que está reproduzindo uma imagem, vai acontecer de você ver aquela barra passando. Hoje, com os efeitos especiais e tudo mais, isso praticamente você não nota mais, você não vê mais isso. Mas antigamente, quando não havia tanta evolução em termos de tratamento de imagem, você via essas barras passando por cima da imagem, lá na tela que estava lá no fundo da cena que está sendo filmada, por conta da velocidade de captura de informação da câmera que estava sendo utilizada para filmar aquela cena. Basicamente, a imagem é formada por isso que vocês têm aí na tela. Pixels são os pontos luminosos que vão sempre estar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Essa é a característica padrão de formação de imagem de qualquer televisor, desde os antigos televisores de tubo até os atuais LCD. Agora, resolução ou definição de imagem no TV, por padrão que a gente tem isso daí, ó, SD, FHD, o 4K ou UHD e o 8K, que também é chamado de UHD. E a numeração que vocês têm aí é relacionada à quantidade de linhas verticais, ou seja, as linhas de cima para baixo que formam a imagem. Quantidade de linhas, as linhas verticais de cima para baixo. Linha vertical, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E a formação que eu falei, como é montada a imagem. Esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o televisor antigo, aquele de tubo, ele tinha a resolução SD, 480 linhas. O Full HD, 1080 linhas. Está faltando aí nessa imagem o HD que estaria no meio, são 720 linhas. O HD estaria no meio entre o SD e o FHD, que é o Full HD. O HD seria 720 linhas. Ainda se fabrica hoje televisores HD. Embora a grande maioria seja Full HD e os de tela grande são os 4K. No mercado nacional você até pode encontrar aparelhos 8K, mas tem um pequeno detalhe que normalmente não se avisa, ok? Nem transmissão 4K acontece normalmente. Você pode ter uma transmissão 4K, de repente um desfile de escola de samba, um jogo da Copa do Mundo,
Até uma corrida de Fórmula 1, pode ser que tenha transmissão 4K. Pode ser. E vai ser uma ou outra emissora e só. Acabou. Não vão ser todas elas. Ok? 8K, não tem ninguém transmitindo. A grande realidade é essa, 8K não tem ninguém transmitindo. A grande maioria das transmissões ocorre em HD. Nem em Full HD ocorre. A grande maioria das emissoras de TV, se você estiver pensando em transmissão de canal de televisão, e até mesmo TV por assinatura, TV a cabo, a grande maioria dos sinais estão em HD. Você pode até ter selecionado a opção FHD, né, Full HD, mas não está em HD. E existem, inclusive, emissoras menores que ainda geram sinal em SD. Emissoras de TV regionais, de municípios aí do interior, ainda trabalham com sinal em SD, que é aquela resolução que o televisor de tubo possuía. A grande realidade brasileira é essa. O único lugar que eu tenho certeza que se transmite em 8K hoje, comercialmente, é Japão. No Japão você tem a transmissão em 8K, comercial. Agora, aqui no Brasil, então vamos botar na cabeça, nós estamos no Brasil, nós não estamos no Japão, não estamos na Alemanha, não estamos na Inglaterra, não estamos no Canadá, não estamos nos Estados Unidos, não estamos na Austrália, estamos no Brasil. Então, aqui, parcela da transmissão, Full HD, a grande maioria HD. Raríssimas vezes 4K. Raríssimas vezes 4K. 8K é só para inglês ver. Nem transmissão de TV por assinatura tem 8K. Tenham isso em mente. Então, você vai comprar uma televisão que vai reproduzir 8K. Você só vai reproduzir 8K se tiver um sinal 8K chegando no seu aparelho, de alguma forma. Por antena, por cabo, internet. Se não tiver um sinal 8K chegando no seu aparelho, você não vai ter imagem 8K. Aliás, é o contrário. Se você tem um televisor com uma resolução muito alta e a qualidade do sinal que chega ao teu aparelho, o que é aplicado ao teu aparelho, é menor do que a resolução máxima do aparelho, a qualidade da imagem não fica melhor, ela fica pior. Nós tivemos um exemplo disso lá no passado, ainda na época do televisor de tubo, quando lançaram as TVs de tubo 29 de tela plana, totalmente reto na parte frontal, e na época eu trabalhei muito fazendo a instalação desses aparelhos na casa de clientes. Eu trabalhava no posto autorizado da LG na época, e atendia também o pessoal que era autorizado Sony. E a maior reclamação dos clientes era: essa televisão me custou uma fortuna e a imagem dela não é tão boa quanto a televisão antiga que eu tenho em casa. Por quê? Porque o televisor, daqueles de tela plana, eles já possuíam a capacidade praticamente de reprodução em HD, ou seja, 720 linhas. Mas nenhuma emissora de televisão e nem canal de TV por assinatura transmitia acima de SD, que é 480 linhas. Mas o televisor reproduzia 720. Só que não tinham 720 linhas para preencher a tela. Só tinha 480. Conclusão, o espaço vazio gerava o quê? Ruído, chuvisco, granulado na imagem, perda na qualidade da imagem. Então não adianta você querer comprar um televisor. Vão lançar um televisor 16K. Tá. Quando é que vai ter transmissão 16K? Porque se não tiver a transmissão 16K, de alguma forma, em algum formato, internet, HDMI, TV Box, ou semelhante a isso, satélite, você não vai conseguir ver a imagem. Tu não vai obter a qualidade que você quer do televisor, ou que o televisor supostamente te daria. Porque você precisa que o sinal aplicado seja compatível com a capacidade de resolução do aparelho. Então não se engane, não se deixe enganar por conversa de vendedor principalmente, porque se você não tiver sinal adequado para poder aplicar o aparelho, você não vai conseguir obter resultados bons da imagem daquele aparelho. E um outro detalhe, para você ter um aparelho 4K, o aparelho ele tem uma tela grande. E nós, inclusive, fizemos um vídeo sobre o tamanho da TV em relação ao espaço que você tem. É uma comparação básica. Óbvio que
vocês já foram ao cinema e em alguma situação você chegou e estava lotado, tem que sentar lá na frente. Você já observou que quase ninguém senta nas primeiras filas do cinema? Por quê? Porque tu fica com a cara grudada na tela e tu não consegue ver a imagem toda. E a imagem que você vê não é boa. Porque você está perto demais da tela. Normalmente as pessoas quando vão ao cinema, elas vão da metade para cima. Nunca para baixo. O pessoal vai encher a parte de baixo porque não tem lugar lá em cima. Aí eles vão lá para até chegar lá na frente, né? E sentam na escada, sentam na frente, lá debaixo do refletor que está para a tela. Mas, normalmente, ninguém senta na primeira fileira de um cinema. Para ficar com a cara colada na tela, porque você não vai ver. Primeiro, você não vai ver a imagem direito, porque a tela é muito grande, você vai ter que ficar... cadê? Aonde? Foi? Primeiro isso. E segundo, você não vai ver qualidade de imagem. Você está próximo demais da tela. Certo? Então, um televisor 4K e pior ainda, um televisor 8K são grandes. Você não vai ter aparelho 4K de 32 polegadas. Mas você tem uma sala que é 2x2. Não cabe mais que uma TV de 32, na pior das hipóteses, 43 polegadas. E olhe lá, mais do que isso, vai ficar faltando espaço na sala para a imagem da televisão poder aparecer. Então vocês têm que ter noção de que, primeiro, o tamanho do televisor está associado à resolução. Não tem televisão de resolução grande, televisão 4K, televisão 8K, de 32, 43, 49 polegadas. Isso só aparece depois de 50 polegadas. E você vai ter um problema de espaço e distância entre você e a tela. Se você não tiver um mínimo de distância em relação a onde você está sentado ou deitado para assistir a televisão, você não vai ter uma boa qualidade de imagem sendo vista. Vai acabar forçando a sua visão. E você investiu num produto que não vai te dar nem um pouquinho do que você acha que ele deveria te dar. E outro lembrete importante, aquelas imagens lindas, maravilhosas de fundo de oceano, paisagens, que você vê nos televisores que estão lá nos mostruários das lojas, aquilo ali é sinal ou padrão já gravado na memória da própria TV, para ela reproduzir aquilo na resolução máxima dela, ou é um sinal que está sendo aplicado vindo de um Blu-ray ou de internet, gerando um sinal em 4K aplicado ao televisor. Você não pode confiar que o resultado final que você vai ter na tua casa assistindo a novela das 8 é aquele ali, porque não vai ser. Você quer ver a qualidade real do televisor? Vendedor, eu quero que você ligue a antena nessa televisão que eu quero ver imagem. Quero trocar de canal. Aí você vai ter a noção real da imagem que o aparelho tem. Então não se deixe enganar por números, por tamanho, porque tamanho não é documento. Lembrem-se disso. E não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, deixar seu like se gostaram do conteúdo, deixar sugestões para próximos conteúdos. Por acaso alguma coisa não agradou, coloca nos comentários aí, manda um WhatsApp para a gente, manda um e-mail, vai aparecer no rodapé aí as duas coisas, porque só se vocês disserem o que vocês não gostaram é que dá para corrigir e melhorar o trabalho que a gente faz. A gente faz aqui um trabalho para vocês que estão aí do outro lado. Tanto vocês técnicos quanto vocês clientes, pessoas que têm televisores em casa e querem se informar para, talvez, comprarem um TV novo. Então as informações são para ajudar vocês a não serem enganados no momento de uma compra, para vocês não comprarem errado. Um grande abraço e lembrando para todo mundo que é técnico, nós estamos criando um clube de membros onde teremos vídeos especiais, direcionados apenas ao clube de membros, dicas técnicas e descontos especiais nos treinamentos. Isso é só para você que é técnico, ok? E se você é cliente, é um usuário de equipamento eletrônico, você é curioso, você gosta de saber como as coisas funcionam, nós, aqui no Clube do Técnico do Rio de Janeiro, temos um curso de eletrônica básica para você começar a aprender eletrônica e, a partir daí, começar a entender os circuitos e se aperfeiçoar, de repente, para trabalhar com televisor, trabalhar com micro-ondas, com aparelho de som e outros equipamentos eletrônicos. Mas sempre lembrando, se você não tem conhecimento de eletrônica, não tente mexer nos seus equipamentos. A vítima ou as vítimas serão você e o seu equipamento. Ok? Grande abraço. Fui!